Pensem numa cena de guerra. A violência é quase inimaginável. Dezenas de milhares de soldados avançando com uma determinação que beira o suicídio. Totalmente devotados ao dever, sabe? Os combatentes nunca, jamais recuam, mesmo quando a morte é uma certeza. Mas, olha só, essa cena não é de um filme sobre guerras humanas. Esse é o mundo das formigas. Ali, 3 soldados agarram o inimigo, o imobilizam, até que um guerreiro bem maior chegue e simplesmente parte o corpo do prisioneiro ao meio. É brutal, é rápido, é a guerra no seu estado mais puro. E o mais impressionante é que essas batalhas não são um caos aleatório. Muito pelo contrário, elas são assustadoramente parecidas com as nossas operações militares. Existe uma verdadeira e complexa arte da guerra, se desenrolando bem debaixo dos nossos pés o tempo todo. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos ver como princípios de tática, de estratégia e até de logística se aplicam de um jeito surpreendente tanto aos grandes exércitos da história humana quanto às colônias de formigas. Ok, mas antes de mergulhar de cabeça nas táticas, tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer. Por que elas lutam? E as razões são, de uma forma até meio perturbadora, muito familiares para nós. Disputa por espaço para morar, controle de território, falta de comida e até mesmo sequestro de inimigos para servirem de mão de obra escrava. Sou familiar, né? Pois é, esses são os motores universais do conflito, que movem guerras tanto no nosso mundo quanto no delas. Para a gente conseguir entender a Guerra das Formigas, a gente precisa entender este conceito aqui, que é chave, o superorganismo. A colônia inteira age como se fosse um corpo só. Cada formiga individual é como se fosse uma célula, sabe? Existe só para servir a um bem maior, que é o todo. E essa frase resume a mentalidade do superorganismo de um jeito brilhante. A vida individual é completamente descartável. Uma operária é só uma peça que pode ser substituída a qualquer momento na grande máquina da colônia. E é isso que permite táticas de guerra total que seriam impensáveis para nós. Bom, com a vida individual valendo tão pouco, algumas espécies de formigas desenvolveram estratégias de ataque com uma brutalidade e uma eficiência que são de cair o queixo. Vamos dar uma olhada em 2 modelos principais de combate. De um lado, a gente tem a tática que podemos chamar de choque e pavor, que confia basicamente na força bruta, em números esmagadores. E do outro lado, o uso de forças de elite, que dependem mais da habilidade superior e de ataques precisos, quase cirúrgicos para vencer. E olha que interessante, esse modelo de choque e pavor segue uma equação matemática lá da Primeira Guerra Mundial. Mas calma, é bem simples de entender. Basicamente, ela diz que quando um monte de combate está rolando ao mesmo tempo, então o exército maior não é só uma vantagem. É uma vantagem exponencial. A força de combate cresce ao quadrado do número de soldados. As formigas saqueadoras são mestras nisso. É uma estratégia de 2 fases. Primeiro, elas mandam as operárias menores, que são pequenas e fáceis de repor, para a linha de frente. Elas são a bucha de canhão, literalmente. Elas absorvem o dano. Só depois que o inimigo já está cansado, desgastado, é que as maiores, as tropas de elite, chegam para aniquilar o que sobrou. E essa imagem aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala. A diferença de tamanho é simplesmente absurda. Algumas dessas formigas maiores chegam a pesar 500 vezes mais que uma menor. É a divisão do trabalho levada a um extremo letal. Ok, mas e quando se está em menor número? Como é que se vira o jogo? Bom, as formigas escravagistas têm uma resposta engenhosa. Elas liberam um tipo de propaganda química, um feromônio, que confunde os sinais da colônia inimiga e joga todo mundo no caos. As defensoras não conseguem mais se organizar, não se reconhecem e acabam lutando sozinhas, uma por uma. Essa tática muda completamente as regras do jogo. Em vez de uma grande batalha campal, ela força uma série de duelos individuais. E aí, nesse cenário, outra lei da guerra se aplica. A qualidade supera a quantidade. As guerreiras escravagistas, que são mais fortes, mais bem equipadas, vencem seus duelos 1 a 1 e tomam a colônia. Mas nem toda guerra entre formigas é sobre aniquilação total. Algumas espécies desenvolveram estratégias super sofisticadas de defesa, de controle de território e até mesmo de evitar o combate por completo.
As formigas tecelãs, por exemplo, agem quase como os exércitos de Napoleão. Elas não marcham num bloco gigante e único. Em vez disso, elas controlam territórios enormes, estabelecendo vários postos avançados e defendendo pontos estratégicos. Tudo isso se comunicando através de uma variedade de sinais químicos super complexos. E tem também a diplomacia pela intimidação. As formigas pote de mel, por exemplo, preferem evitar uma guerra sangrenta a todo custo. Então, no lugar da batalha, elas realizam torneios ritualizados para medir a força umas das outras. Elas fazem esse comportamento curioso que a gente vê na imagem, se erguendo nas pernas para parecerem maiores. É uma exibição de força, quase um balé de guerra. A colônia que se percebe mais fraca, geralmente, recua. Assim, elas evitam a aniquilação total sem que uma única vida seja perdida. Agora, vamos pegar essa lógica do superorganismo e levar ela ao seu extremo absoluto e ver como isso se compara com a nossa própria condição humana. Para se ter uma ideia, na Califórnia, existe uma única e gigantesca supercolônia de formigas argentinas, que é uma espécie invasora. Essa colônia se estende de São Francisco até a fronteira com o México. E ela pode ter até 1 trilhão de indivíduos. 1 trilhão! É um número que a nossa mente quase não consegue processar. E todos eles agindo como um único e gigantesco superorganismo, unidos por uma identidade química em comum. O resultado disso? Uma guerra perpétua. Em frentes de batalha que se estendem por quilômetros, milhões de formigas morrem todos os meses numa guerra que talvez nunca tenha fim, travada contra outras supercolônias rivais. É a matemática da guerra na sua escala mais terrível. E é aqui que a gente chega na diferença fundamental. A identidade de uma formiga é química, é permanente, é como se estivesse tatuada no corpo dela. Ela não pode mudar de lado, não pode negociar a paz. Mas os seres humanos podem. As nossas lealdades não são fixas, elas podem evoluir. Para muitas espécies de formigas, a guerra talvez seja inevitável, uma consequência direta da sua biologia. Mas para nós, essa capacidade de mudar, de redefinir quem somos e a quem pertencemos, nos oferece uma outra possibilidade. A questão que fica no ar é: será que a gente vai saber como usá-la?